No te olvidaré, yo no me dejaré llevar por el agua, agua turbia del río de Tapora, me suena al pasar. Río y luna, dime dónde está mi Dios, el bien y el mal, decid. Yo quiero saber qué se esconde en la oscuridad, y tú lo encontrarás. Río y luna, adiós. Mi luna, ven y alúmbrame, no sé ni dónde estoy, porque oigo el rumor de aguas turbias que me llevan lejos, muy lejos de mí. Dime dónde están mi Dios, el bien y el mal, decid. Yo quiero saber qué se esconde en la oscuridad, y tú lo encontrarás. River, adiós. Boa tarde de muita luz a todos, prezados amigos. A vida nos permite mais uma vez de nos encontrarmos neste horário, nesta sexta-feira, nesses momentos com vocês, com os nossos pensamentos elevados a Deus, a Jesus, buscando nessa fonte inesgotável de amor e paz para continuarmos a nossa caminhada. Que o Senhor da vida possa nos abençoar nesses momentos, que nós saibamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para recebermos as dádivas divinas que estão para nós a todo momento, mas que nesses momentos particularmente em que nós unimos os nossos corações, as nossas almas, em busca dessa energia, com certeza nós seremos muito beneficiados para nos fortalecer nessa caminhada. Agradecemos a presença de todos vocês que estão conosco, agradecemos a todos os grupos que estão nessa união, esse abençoado propósito de poder levar aquilo que nós podemos de melhor dentro das nossas condições para poder dividir com todos esse amor, esse carinho que nós todos recebemos do Pai. Vamos então, com muita gratidão por esse reencontro,
nos prepararmos para a oração, para pedirmos permissão aos nossos mentores, a Deus, a Jesus, para que continuemos o nosso trabalho, iniciemos o nosso trabalho. Mestre Jesus, como seus humildes servidores, estamos mais uma vez reunidos, unindo a força da nossa vontade em busca do seu amor e da sua paz. Ajuda-nos, Mestre, querido, a desenvolver em nós a melhor maneira de colocarmos em prática os seus ensinamentos, pois temos muitas dificuldades ainda de colocar esse aprendizado na nossa vida prática, e que as suas palavras dos seus mensageiros possam nos ajudar sempre a continuar nessa busca incessante do amor e da paz. Esses momentos que estamos unidos de alma e coração, que possamos nos fortalecer na fé, na resignação, na vontade, para firmes continuarmos nesse propósito, nessa caminhada em busca do amor e da sabedoria. Agradecemos ao nosso querido amigo e irmão Francisco de Assis, nosso mentor, a sua equipe, que está sempre conosco, nos intuindo, nos ajudando, nos orientando, para que possamos, juntos com os nossos irmãos de caminhada, seguirmos avante no propósito de levar sempre o conhecimento evangélico a todos, para poder ter uma vida mais plena, mais lúcida, mais cheia de paz, de amor e de realizações. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por esses momentos abençoados. Que assim seja. Bem, amigos, nós, com imensa alegria, recebemos hoje o Dr. Sérgio Tizem, que veio nos presentear com a palestra cujo título é O Amor, o Dom Divino na Criatura Humana, a Virtude Essencial. Nós só gostaríamos de salientar que o Dr. Sérgio foi o primeiro palestrante do nosso grupo, quando esse tinha apenas alguns meses, e isso foi exatamente no dia 5 de setembro de 2014, ou seja, 6 anos atrás. Então, é muito gratificante para nós recebê-lo, apesar de não ser presencialmente, estar conosco mais uma vez, com a graça de Deus. Muito obrigado, doutor Sérgio. Fique à vontade. Muito boa É com o senhor, tarde, doutor Sérgio. querido Pedro, querido Gilson, querida Lola, queridos amigos do movimento espírita do Reino Unido. Nós estamos muito felizes em função deste reencontro. O Pedro lembrou agora a primeira vez que estivemos no Francisco de Assis, né? E alguns anos se passaram de lá para cá, e eu só tenho a agradecer a oportunidade de estarmos juntos realizando um estudo esta noite. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, meu nome é Sérgio Tizem, sou médico, clínico, cardiologista. Meus pais eram espíritas quando se conheceram, de tal maneira que eu fui tendo esta oportunidade de me familiarizar com os postulados espíritas desde criança, né? E, em função dos dois, tendo acesso a inúmeros livros espíritas que eu pude ir lendo, consultando, folheando ao longo de muitos anos, vamos dizer assim. Eu queria lembrar que o nosso tema hoje, que tem a ver, claro, com o sentimento essencial, eu diria, não apenas para a Terra, mas para o universo, né? Nós gostaríamos de lembrar que, em primeiro lugar, a Terra, ao que nós sabemos pelas obras da codificação kardeciana, é ainda um mundo considerado de provas e expiações.
A espiritualidade, no Livro dos Espíritos, nos fala da hierarquia dos mundos e fala daquele que é o mundo primitivo, depois de provas e expiações, regeneração, mundos ditosos ou felizes, e lá adiante os mundos puros. De tal maneira que nós ainda, em termos da nossa humanidade, nós estamos relativamente atrasados no processo evolutivo. Tudo de mais importante ainda está por vir. E quando nós compreendemos a realidade da Terra, é o único mundo que nós conhecemos em detalhes, porque nós estamos aqui há muito tempo, não é verdade? Mas isso aqui não tem a ver com a grande realidade do universo divino. É claro que um grande educandário como a Terra, como no dizer de Emmanuel no livro Roteiro pela Mediunidade de Francisco Cândido Xavier, é mesmo uma grande escola, uma escola para 20 bilhões de humanos, no sentido de que, neste mesmo capítulo, desta mesma obra, é Emmanuel quem nos dá este aspecto numérico da população humana da Terra. Então, se nós somos 7,7 bilhões de humanos encarnados, pelas estatísticas convencionais, isso significa que nós somos 12,3 bilhões de desencarnados. Então, estamos todos matriculados nesta grande escola que é a Terra, e nós também sabemos que, em termos da nossa evolução espiritual, nós precisamos considerar as nossas dificuldades, nós precisamos recordar das nossas imperfeições, de tudo aquilo que nós precisamos, vamos dizer, reconhecer em nós mesmos e, ao mesmo tempo, tratarmos de, utilizando os anos letivos, que são as reencarnações na Terra, de irmos substituindo, vamos dizer, os nossos vícios morais e buscando, de maneira consciente, as virtudes do espírito imortal, que somos todos nós. Os amigos espirituais também nos falam que, tendo em vista as grandes dificuldades daqueles que habitamos no planeta Terra já há muito tempo, né, nós ainda necessitaremos de incontáveis milênios para fazermos propriamente a devida evolução. Nós, então, precisamos considerar que orgulho, egoísmo e vaidade, num aspecto talvez não tão grave quanto os primeiros dois, são aspectos que nós precisamos vencer para substituirmos essas nossas tendências pessoais em busca das realizações que nos esperam no grande futuro, para que possamos, então, como que guiarmos a nós mesmos no rumo da felicidade, na construção do homem de bem, que é algo que nós já podemos buscar gradativamente por agora, mas ainda precisando de muito progresso, de muita evolução. Eu gostaria de lembrar, nós podemos perguntar assim, mas que mundo é esse onde nós temos tantas doenças? Em medicina, meus amigos, no âmbito dos problemas biológicos, físicos, somáticos, nós temos milhares de diagnósticos diferentes. No campo da doença mental, da psiquiatria, nós temos uma verdadeira epidemia de transtornos e doenças da mente em todos os cenários da vida humana. E a medicina, aliada ao conhecimento espírita, nos dá uma ideia
de quem realmente nós somos. Que mundo é este? É verdade que ele é como que um grande hospital, mas há espíritos que consideram a Terra como que um hospital de doentes espirituais, doentes da mente, porque, de certo modo, os vícios, quanto mais intensos, mais graves eles são no departamento da vida pessoal, isso significa que nós vamos errando, 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 vamos dizer, contrariando as leis de Deus, a lei de amor, de justiça e de caridade, e vamos adquirindo uma série de predisposições para vivermos no futuro inúmeros conflitos, como já tem acontecido como que há muitos milênios. De tal maneira que nós poderíamos pensar que, quando falamos de amor, nós estamos lembrando do conteúdo de vida, que é o mais importante que nós devemos como que buscar na ideia de uma longa romagem em busca do aperfeiçoamento espiritual e, portanto, em busca da felicidade. Então, que mundo é esse? É a Terra, mas ele é um mundo com muitos problemas. E não são apenas as doenças que habitualmente, como visitam as pessoas ao longo de suas vidas, desde doenças congênitas, doenças adquiridas, moléstias de todo tipo, muitas delas que são exatamente o que representa para nós a ideia da expiação no mundo de expiações e provas. Mas se nós analisarmos a história da humanidade, nós tínhamos um vídeo para mostrar para vocês no início do PowerPoint, o Gilson deve estar providenciando isto, a ideia de que a Terra, na verdade, é como que um ambiente de guerras, de conflitos. Nós temos 6.000 anos de história da humanidade e, durante todos estes milênios, vejam só, nós nunca tivemos 100 anos de paz. E hoje, com todo o avanço da tecnologia, com todo o progresso da ciência de um modo geral, nós ainda estamos vivendo em diversos cenários da vida humana, vamos dizer, as consequências que nós chamamos de conflitos armados, violência de toda sorte e, em especial, quanto às guerras. Nós gostaríamos de lembrar que a espiritualidade, quando traz para nós certos subsídios, eles nos dizem que todo espírito, filho de Deus, no universo, então agora nós estamos além do que nós, então, poderíamos imaginar apenas para o planeta Terra, que é a nossa casa, que é onde nós estamos. Então, a espiritualidade nos diz, todos os filhos de Deus, aqueles que alcançam a condição humana, o reino hominal, precisam evoluir em dois grandes aspectos. Isto é para nós. É para o universo inteiro, mas é muito para nós. A evolução, num primeiro deles, em ciência universal. O que é isto? O conhecimento, no âmbito, vamos dizer, das ideias que nós temos, o conhecimento humano na Terra, ele didaticamente se divide em filosofia, crença ou religião, ciência de um modo geral, ciências, né? E também a ideia de as artes, o conjunto das possibilidades que fazem com que nós enveredemos por aspectos muito lindos das condições humanas.
Então, filosofia, ciência, religião e arte. Isto é ciência universal, de tal maneira que nós temos o universo divino a nos convidar para que nós possamos conhecer cada vez mais. Mas conhecer como uma asa extraordinária que vai nos permitindo avançar no rumo do progresso, das conquistas maravilhosas que o universo de Deus deixa como que aberto para nós todos. E, ao mesmo tempo, nós temos uma outra asa magnífica, que é aquela que nós chamamos a do amor universal. Então, o nosso tema de hoje, ele é o sentimento raiz. Ele é aquilo que, antes da condição humana, os animais, os seres vivos de todos os matizes, vão tendo como que vivências que são de formação. Mas na condição humana, nós estamos lidando com o amor essencial, e tanto a ciência universal como o amor, na verdade, nós vamos viver buscando estes dois imensos conteúdos da vida dos filhos de Deus, sem nunca alcançarmos, claro, e a condição da vida divina. Então, nós temos um convite maravilhoso ao progresso, e o Espiritismo nos ajuda a termos um pouco mais de ideia daquilo que nós precisamos realizar. Muito bem, nós gostaríamos de lembrar, então, que mundo é este, e lembrarmos também quem é que somos nós, em termos de o que ainda é a nossa realidade hoje na Terra, a realidade coletiva, não é? A nossa realidade íntima, pessoal, e nós todos estamos recebendo agora, com a nossa gradual espiritualização, essas noções simples de tudo aquilo que ainda nos resta. Eu gostaria de pedir ao Gilson se ele já pode utilizar a projeção, senão nós seguimos normalmente. Gilson. Sérgio, pode ir seguindo, que o PowerPoint tem um probleminha. Se eu conseguir resolver, eu coloco, tá bom? Tá bem, tudo bem. Uma outra ideia, então, dando seguimento, é a ideia de que quando nós estamos como que desencarnando, quando os espíritos humanos chegam do outro lado da vida, o sentimento mais observado pelos espíritos mais adiantados quanto aos recém-chegados chama-se arrependimento. Então, agora, nós precisamos nos deter naquilo que é a nossa realidade terrena, né? Então, como dizíamos antes, o mundo espiritual, ele é um mundo, do ponto de vista numérico, com um contingente ainda maior, quase o dobro do que nós temos do lado de cá, onde nós todos estamos agora. Então, o arrependimento é muito a ideia de que quando nos libertamos da vestimenta física, nós temos uma imediata ou mediata noção da realidade, já no mundo dos espíritos, que habitualmente nós não despertamos para isto quando estamos do lado de cá. Em parte até pelas limitações que o corpo físico, o cérebro humano, biológico, que é uma estrutura maravilhosa, mas ainda assim é como uma gaiola, né, a reter o pássaro, que é o espírito livre. Quando nós estamos já sem a condição desta prisão do corpo, nós temos uma ideia melhor do quanto ainda nos falta de evolução espiritual. Vamos tendo uma ideia de quem somos. Vamos tendo uma ideia
da vida que acabamos de concluir agora, em mais uma reencarnação que terminou, vamos olhando para o grande cenário à nossa volta, vamos reencontrando aqueles a quem nós devemos muito, porque nos ajudaram em todas as épocas da nossa vida humana, vamos nos lembrando e às vezes até encontrando aqueles com quem nos relacionamos de algum modo em vínculos que não foram os melhores do ponto de vista das atitudes, do ponto de vista das escolhas, do ponto de vista, vamos dizer, das consequências destes vínculos. Então, aos poucos vai acontecendo uma ideia de arrependimento. E um sentimento muito importante é a questão do tempo perdido. É a ideia do que nós tínhamos feito ou escolhido de fazermos durante a última encarnação. E alguns até, logo a seguir, começam a recordar-se de aspectos ainda mais antigos de outras vidas. Então, este é uma espécie também, nós podemos pensar assim, de um renascimento. Quando nós estamos aqui na matéria, nós pensamos no renascimento, na reencarnação, na volta para o mundo físico. Mas esta volta é uma crise, de certo modo. Claro que ela é planejada, ela é favorável à nossa evolução sempre, mas é como que uma crise. De tal maneira que a outra é quando nós nos libertamos e começamos a perceber melhor quem somos e, ao mesmo tempo, a termos uma ideia, por assim dizer, do que foram as nossas últimas existências, e a sensação é muito, vamos dizer, de arrependimento. E aí o que acontece? Gradativamente, nós vamos viver, uma vez chegados no mundo espiritual, em departamentos diferentes. Porque quando nós estamos encarnados, nós estamos todos na superfície, na crosta do planeta, inevitavelmente. Quando nós estamos desencarnados, e muitas vezes quando nós estamos também dormindo, adormecendo e vivendo o período noturno em geral, nós estamos em algum lugar do mundo espiritual. E o mundo espiritual não é um mundo de aglomeração. Os espíritos se dividem em esferas de vida de acordo com as suas naturezas, de acordo com as suas virtudes, de acordo com as suas características psíquicas, morais e espirituais. Então, nós temos um umbral inferior sobre o qual nós aprendemos no livro Nosso Lar, com André Luiz e Francisco Cândido Xavier. Nós temos esferas ainda mais difíceis. Lísias, por exemplo, André pergunta, Lísias, o que são as trevas? E Lísias responde. É um lugar de uma natureza, de um contingente de bilhões de humanos que vivem uma condição ainda mais restritiva. E infeliz, tanto quanto para o alto, nós temos esfera de arte, cultura e ciência, de amor fraterno universal e assim por diante, sempre cada vez mais elevadas em relação à crosta do planeta. Então, ao mesmo tempo que nós vamos nos como que constatando a nossa verdadeira condição, porque muitas vezes nós achamos que somos quem nós ainda não somos. Nós nos iludimos um pouco, às vezes muito. E vamos vivendo a vida, escolhendo as circunstâncias, né? Agindo e reagindo, né? Muitas vezes apenas repetindo as experiências que são comuns na Terra, né? No sentido da escolha da profissão, da vida na sociedade, no dia a dia. E muitas vezes, apesar de nós considerarmos que tudo é divino e está a nosso favor, a favor dos empreendimentos humanos, no sentido da evolução incessante do espírito imortal, ainda assim
no uso do livre-arbítrio, nós nos equivocamos muito ainda. E aí nós nos afastamos daquela que é como que a programação reencarnatória. Porque o mundo material é um mundo de ilusões. É um mundo sedutor. É um mundo que apela para aspectos que não são propriamente das virtudes possíveis que devemos contemplar as nossas almas ao longo do processo evolutivo. E aí, por isso, a ideia do arrependimento. Quando o arrependimento brota e ele vai se tornando cada vez mais consciente, né, o que acontece? Nós vamos como que começando a buscar possibilidades de reajustamento e reparação. Então, o arrependimento, nós já sabemos de onde ele procede. Mas nós temos que buscar as experiências futuras que vão sendo replanejadas para que nós façamos na vida que virá aquilo que não soubemos realizar quando já teríamos condições satisfatórias para o fazermos. E o amor, de certo modo, tem a ver com isso tudo. Nós sabemos que a felicidade também ainda não é deste mundo. Mas a felicidade autêntica, definitiva, a níveis que possa contemplar toda a realidade pessoal e, por assim dizer, por extensão, a toda a realidade à nossa volta, ainda assim nós vamos vendo que nós precisamos trabalhar essas questões. A espiritualidade nos mostra que o amar e o servir caminham juntos. De tal maneira que nós temos inúmeras possibilidades de exercermos a virtude do amor, que é a virtude matriz, é a virtude que é a mãe de todas as outras. Nós podemos estudar, através de psiquiatras, filósofos, não espíritas, como dividir os amores em tipos diferentes. Mas essa divisão é uma divisão, vamos dizer assim, da nossa realidade. Ainda a partir de autores ou livres pensadores que fazem parte do mesmo mundo e ainda têm as mesmas limitações. Mas a ideia é de que há tipos diferentes de amor. Todos eles são importantes. Todos eles se mesclam na grande condição de buscarmos as nossas realizações espirituais no plano físico. De tal sorte que há uma ideia de um amor que é um amor que se assemelha ao amor divino, que é o amor ágape. Este amor está ainda muito distante de nós. Mas nós, quando temos uma noção de como se estratifica a virtude ampla do amor, nós vamos nos avaliando, olhando para nós. Nós temos muita facilidade de olhar as deficiências e dificuldades alheias. Mas se existe algo que é benéfico, que vem do arrependimento para a reparação dos nossos erros, é a ideia de trabalharmos virtudes, de trabalharmos aquilo que sejam definitivos para nós. Aquilo que é o erro, a transgressão às leis de Deus, os equívocos, aquilo que significa darmos ensejo no dia a dia ao orgulho, ao egoísmo e à vaidade, tudo isso é transitório. É transitório, mas, por sua vez, gera muito sofrimento para os outros que estão partilhando da vida comum, né? E envolvidos conosco no processo redentor humano, mas, ao mesmo tempo, quando nós pensamos em termos de solidariedade, de fraternidade, de caridade desinteressada,
de empatia, de compaixão, de humildade. Nós temos, entre estas lembranças e outras, a ideia de um leque em que a raiz, a base de sustentação, é o amor. É o amor divino em nós. Nós não podemos esquecer que a semente do carvalho, que é uma semente divina nos moldes do estudo do Evangelho de Jesus, ela está em todos os filhos de Deus. Estamos nos referindo àqueles já na condição humana. Então, nós temos um núcleo central, saudável, divino em todos nós. Mas é uma semente que nós precisamos como que reconhecê-la e trabalharmos com ela em meio à intimidade da realização humana, com as perspectivas de que o amor seja cada vez mais algo que nos favoreça a conquista da felicidade. Então, todas essas possibilidades humanas, elas são a nossa riqueza, o nosso tesouro. Então, quando nós pensamos em caridade, humildade, quando nós pensamos em solidariedade, fraternidade, empatia, nós precisamos reconhecer o norte da bússola. A ideia de que este amor, que é a base de sustentação, a substância divina do universo, e que também está em cada criatura, das pequenininhas, das estruturas mínimas que contém a vida, até a angelitude. Por isso a ideia com Kardec, a ideia com outros autores, a evolução do espírito do átomo ao anjo. Essa é uma outra possibilidade de estudo para nós um pouco mais adiante. Então, nós precisamos aproveitar as circunstâncias para despertos para esta espécie de convite que a vida à nossa volta nos proporciona. Nós estamos vivendo um período bem delicado da nossa história. Mas é claro, ele é o período atual. Então, a pandemia pelo novo coronavírus, em função das desencarnações que se multiplicam em todos os países da Terra, as questões ligadas ao sofrimento, aos desafios na área da saúde, na área, vamos dizer, de governo, né? Um vírus que vem como que modificando as circunstâncias da própria realidade como um todo, né? Ao contrário de outras questões de saúde pública gravíssimas que a Terra já teve, como a peste bubônica na Europa, como a chamada gripe espanhola, a questão de um século atrás, hoje é algo um pouco diferente, mas que vem, por outro lado, ensejando inúmeras possibilidades de desenvolvimento das habilidades afetivas, emocionais, no campo do amor fraterno universal. E aquela ideia do amar e do servir. Não é? Se nós não aproveitarmos estes tempos de reflexão, de interiorização, estes tempos de isolamento social, de quarentena, de lockdown, para estarmos mais em casa, podermos com mais tempo examinarmos a nós mesmos, vivermos em família com uma qualidade melhor, em função de que agora não temos que correr tanto para as atividades do trabalho fora de casa, no dia a dia, né? Vivendo como que certos cansaços naturais da experiência árdua de um contingente imenso de pessoas que são nossos irmãos e irmãs, nós nos lembramos quantas coisas, em nome deste amor, a virtude essencial da criatura humana, e é a mesma não apenas da criatura humana no planeta Terra, mas no sentido de tudo aquilo que é do universo. Porque a raiz da evolução é ciência universal, conhecimento
de tudo do universo. Alguém poderia dizer, eu não quero estudar física, né? Física quântica, mecânica quântica, teoria da relatividade. Um dia vai ser muito simples estudar isso tudo. Hoje em dia nós temos livros infantis, livros de historinhas para as crianças, como que introduzindo para elas, aos 3, 4, 5, 6 anos de idade, noções de física moderna, para que isso depois, claro, vá numa perspectiva de crescimento. Porque estudar o universo é algo que o universo nos convida. E há um despertar para isto, mas em paralelo. E isto pode ser ou na frente, ou ao lado, ou um pouco mais atrás, a ideia da virtude essencial, que é o desenvolvimento das virtudes que todos os filhos de Deus têm todas as possibilidades de desenvolvimento. Então, reparem, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele tem um capítulo que se chama Humildade. Emmanuel ali ensina que o orgulho, que é a antítese, claro, da humildade, é algo que faz parte da nossa condição há muito tempo. E aos poucos nós temos que nos desvencilhar disso. E a maneira é buscarmos a humildade legítima. Não a humildade como um rótulo de algo, vamos dizer assim, apenas de uma palavra que traduz toda uma beleza como uma virtude linda do espírito imortal. Mas a ideia de que o orgulho não só nos faz agir contra as leis de Deus, as leis mais essenciais, mas, ao mesmo tempo, por isso mesmo, vem gerando todos os infortúnios, os aparentes e os ocultos, e vem gerando sofrimento para todos, e por isso mesmo para nós mesmos. Então, ele explica que o orgulho milenar gera, muitas vezes, como que modificações do perispírito, como que esgarçamento perispiritual, enquistamentos perispirituais. Isso significa que nessa estrutura linda que nós precisamos um dia fazer um seminário sobre ela, sobre perispírito, perispírito e vida, perispírito e desencarnação, reencarnação, perispírito e mediunidade, perispírito e vida, perispírito e virtude, perispírito e evolução espiritual, nós aprendemos com Emmanuel que esse orgulho, ele adoece o perispírito. A alma adoecida adoece a matriz do corpo, o modelo organizador biológico. E quando nós renascemos, são essas alterações que podem levar a uma divisão celular anômala, e daqui a pouco, meses, nós temos um tumor, uma neoplasia, um câncer. Como nós podemos ter o diabetes mellitus, que é uma epidemia no mundo. Nós podemos ter a hipertensão arterial, nós podemos ter a depressão, nós podemos ter inúmeros problemas que são estes milhares de diagnósticos que nós temos neste mundo, que é um mundo de muitas imperfeições. O mundo tem muitas imperfeições, porque nós somos distantes da essência da vida, que é o amor universal. Então, os livros espíritas, a nosso benefício, porque nós somos os aprendizes do bem e da virtude. Nós somos os espíritos meio que na retaguarda da evolução. Especialmente se nós pensamos no grande universo. E o que nos falta? Nos falta a ideia, como se dizer assim, do amor. Nós poderíamos pensar que, como Emmanuel traz numa determinada outra obra, ele diz, somos devedores da multidão. Então, certos vícios
poderiam fazer com que nós não enxergássemos a realidade da Terra. Nós não enxergamos, às vezes, quem está ao nosso lado. No sentido de que, muitas vezes, no âmbito da própria família, nós estamos podendo, como que, ferir, agindo com impropriedade, criando dificuldades naquele que é o cenário que devia ser o mais lindo, porque mais próximo de nossos esforços na direção do bem. Então, vale a pena nós lembrarmos de Emmanuel aí também, devedores da multidão, tanto aqueles que estão ao nosso lado, como na multidão de um modo geral. E não é por outro motivo que essa expressão verdadeira, real, de quando Jesus esteve conosco há 2000 anos, quantas vezes há referências nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, sobre a turba, que é como que um sinônimo de multidão. Quantas vezes Jesus, não é, com os apóstolos e os discípulos, perambulava, andava, peregrinava pelos caminhos empoeirados das diversas regiões do Oriente, buscando a multidão. Porque ali nós tínhamos um grande número de pessoas e ela, multidão, representa a humanidade. E Jesus, quando se dirigia a cada uma delas, visitava o grande todo. Porque não só ele fez, pelo seu amor crístico, todo o bem possível, instruindo por amor, edificando nos corações de todos aqueles que lá estavam, como que a raiz do mundo do futuro, trazendo as esperanças, as consolações, trazendo benefícios médicos, como médico divino, a cura do lunático, do paralítico de Cafarnaum, a cura dos cegos, dos surdos mudos e de outros casos de diagnósticos muito comuns naquela época, como a hanseníase ou a lepra, como era chamada então. E ele, então, quando busca a multidão, ele como que se dirige à humanidade, no sentido de, olha, o que eu estou fazendo agora, eu continuarei fazendo eternamente. Mas, além do que eu faço diretamente, eu vou trazendo as sementes das virtudes. Ele era o ser absoluto de todas elas, mas ele oferecia para o nosso conhecimento, para a nossa ideia melhor cada vez a respeito, o que nós precisaríamos desenvolver daqueles tempos de uma forma mais ágil para nos tornarmos mais felizes como que o quanto antes. Então, meus amigos, vale a pena nós nos lembrarmos que Jesus continua conosco. E todas as expressões de amor, elas estão como que em potencial em todos nós. Há aquela ideia, portanto, de que a semente, ela é divina, o núcleo saudável da alma humana está em nós. Nós só precisamos de dilatar o entendimento, expandir as nossas consciências e termos uma espécie de coragem, uma espécie de determinação, uma ideia de, a par da noção, o que nós estamos fazendo aqui, que nem todos no mundo já como que examinam para si, mas a ideia do maior empreendimento da natureza humana, que é sermos cada vez mais emancipados das virtudes de um modo geral e aquela que está na raiz de todas as outras, que é, na verdade, o amor. Então, nestes tempos de pandemia, quantas pessoas estão deixando de trabalhar naquilo que faziam? Quantas pessoas estão com dificuldades de alimentação, de moradia, dificuldades de sustento das suas condições familiares? Claro que isso varia muito de país para país, né?
Mas aqui mesmo no Brasil, nós vivemos um panorama de grandes dificuldades. E, a par disso, inúmeros grupos de pessoas vão se formando para reunirem elementos que ajudem as famílias a viverem estes tempos de pandemia com menos prejuízos, com um pouco mais de conforto material. Mas não só, quantos e quantos profissionais de saúde, quantos e quantos médicos, enfermeiros, atendentes, técnicos, quantas pessoas ligadas à limpeza urbana, ligados à limpeza dos hospitais, aqueles que cozinham para a confecção do alimento para os pacientes, pacientes de enfermarias, de emergências, de terapias intensivas. Ou seja, a dificuldade destes tempos, e, na verdade, a dificuldade de todos os tempos, sempre serviu como uma espécie de elemento motivador para que, daquele núcleo central da alma humana, nós pudéssemos desenvolver este amor fraterno, que é, vamos dizer, o elemento que desenvolverá outras espécies de amores ainda mais amplos, ainda mais definitivos e universais. Nós nos lembramos também que a esfera mais alta de vida espiritual no planeta Terra, aquela que é o envoltório mais externo, e que, apesar de fisicamente mais distante da crosta, porque é uma esfera muito alta, ela é a esfera dos anjos, a esfera dos espíritos superiores, e ela tem uma potência extraordinária. Os seres que ali vivem nem quase que ficam ali, porque por amor descem para nos ajudar nas nossas necessidades primeiras, nas nossas questões fundamentais, porque somos uma humanidade ainda com muitas questões para resolvermos no dia a dia. Tanto quanto eles descem para ajudar as profundezas do mundo espiritual, onde há mais rebeldia, onde há mais insatisfação, onde há mais contrariedade às leis de Deus. Então, este grande envoltório, ele é a grande sustentação moral da Terra. E todos aqueles que foram como que reencarnando no nosso mundo, naqueles 4 campos da expressão do trabalho humano, foram como que abençoando a humanidade, favorecendo a nós todos, para que nós pudéssemos despertar para a grande razão de ser, de nós estarmos aqui em meio às vicissitudes do sofrimento humano, às provas e às expiações, mas para que delas venham para nós, no campo pessoal, a motivação para as transformações que são aquelas de que nós carecemos. Nós gostaríamos de lembrar que todas as religiões, todas, monoteístas e as politeístas, da história deste mundo lindo, por um lado lindíssimo, que é a Terra, apesar das agruras destes tempos, apesar de uma história cheia de conflitos. Na verdade, a Terra é um mundo lindo, e as suas religiões, que foram plantadas por designação do Divino Mestre, Jesus, para que pudessem todas elas chegarem a todos os departamentos da vida humana e a todas as culturas e povos da Terra em que se guardavam as características daqueles grupos e nações, todas elas falam do amor. Religião, na essência, é amor. A filosofia também deve sê-lo. A ciência deve estar filiada à caridade e ao amor, portanto.
de tal maneira que inúmeros cientistas vieram até nós para trazerem subsídios maravilhosos para a evolução da humanidade, para que soubéssemos amar, amássemos uns aos outros e pudéssemos ir ganhando subsídios para uma evolução em que o amor é o norte da bússola. Então, ao mesmo tempo, as artes superiores vieram até nós por espíritos mais nobres em todos os tempos, até nas pinturas rupestres, nas cavernas da vida ancestral. Nós temos coisas lindas, como temos em todos os museus da Terra, como temos no Museu de Londres, como nós temos no Louvre, como nós temos no Museu do Prado, na Espanha, em Madrid. Nós temos obras que traduzem o belo da humanidade. Isso também é expressão de amor. Então, nós nos lembramos que nós devemos associar, como filhos e aprendizes de tudo isso, essa filiação diária daquilo que nós fazemos no dia a dia, para que nós contemplemos a nós mesmos e a família e a sociedade de aspectos legítimos, derivativos do sentimento fundamental do universo, o sentimento divino, que é Deus conosco. Quando nós trabalhamos a ideia do Cristo interno em psicologia, em medicina, nós estamos como que lembrando de que o amor é a virtude essencial, é o dom divino em todos nós. É como que um legado, é como se nós, em potencial, já estivéssemos prontos, mas apenas temos que desenvolver aquilo que é da raiz para a ação em torno de nós. Do pequeno envoltório, é uma espécie de enlightenment, a ideia de irmos nos abastecendo desta virtude, mas ao mesmo tempo, solidariamente. Mesmo que modestamente, já que somos pequeninos ainda, irmos contemplando tudo à nossa volta. Nós gostaríamos de lembrar que, por exemplo, hoje em medicina, que é a nossa área de trabalho, nós estamos vivendo um paradigma novo. Até hoje, o paradigma antigo também nos serve muito bem, que é um paradigma materialista, mecanicista, cartesiano, que só admite o corpo físico. De um tempo para cá, e eu diria com muita naturalidade, da doutrina espírita para cá, 163 anos, um pouco mais de um século e meio, nós estamos vendo, né, na codificação, nós estamos vendo nos livros da Revista Espírita, os grandes autores espirituais nos falando sobre esta fronteira entre o amor e a vida, entre o amor e a medicina, entre a espiritualidade e a medicina em si. De tal maneira que na beira do leito hoje, vejam só, nós podemos trabalhar a oração, a prece intercessória, a nível da beira do leito, a nível da terapia intensiva, do consultório, não só de médicos, mas de qualquer outro profissional de saúde. A ideia de gratidão e medicina. Se nós somos gratos no dia a dia, se no final de cada dia, isso é uma prescrição médica, nós colocamos 3 lembranças daquele dia em que nós somos gratos a alguém, de dentro de casa, da vizinhança, do ambiente de trabalho, dentro do centro espírita. Somos gratos a uma instituição, lembramos de um socorro que nos chegou a tempo, recordamos da figura sublime de Jesus, não é? E nos colocamos em gratidão a Ele e a Deus, o nosso cérebro se modifica. E há uma liberação de hormônios, de uma neuroquímica que contempla
toda a realidade do mundo celular. É como se houvesse um amor químico a partir da gratidão, que também é gesto de amor, de tal maneira que medicina preventiva também tem a ver com a ideia da gratidão. Então, reparem, a prece, a oração, portanto, a gratidão, a meditação, o trabalho de caridade, a doação, não a doação de elementos materiais, mas uma doação de energia, uma doação de algo que vem de dentro, uma doação do seu tempo, da sua disponibilidade, em que você deixa algo que aparentemente seria para o uso daquele tempo para si e você dedica a outrem, você está, ao mesmo tempo em que você dedica ao outro, você está cuidando de si. Você adoecerá menos, você terá menos problemas dos muitos problemas que são tão típicos do planeta Terra em todas as épocas e muito nos tempos vigentes que temos, portanto, agora. Então, reparem, nós gostaríamos de lembrar que quando falamos a respeito do amor, nós estamos nos despertando para isso. Temos um longo caminho pela frente, em que nós vamos trazendo o amor para as realizações. De tal maneira que é como um convite divino. Então, quando nós, por exemplo, falamos no Evangelho à luz do Espiritismo, focalizando mesmo a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras de Emmanuel, tão lindas pela mediunidade extraordinária, sagrada de Francisco Cândido Xavier, em termos daqueles títulos que nos abastecem da filosofia espírita em nome do amor, tudo isso nos ajuda, tudo isso nos favorece. De tal maneira que nós estamos a caminho de um progresso. Evangelho não é liturgia, como estávamos em outros tempos diante de altares, de templos os mais diversos da nossa própria história, né? De vidas anteriores. Evangelho de Jesus, claro que não apenas conhecido, a sua natureza literária, poética, inclusive, né? Mas exercido, trazido para dentro. Não adianta nós estarmos no trabalho público doutrinário na casa espírita, claro que adianta, mas o que eu quis dizer é que, aos poucos, o convite que deve ser como que atendido da espiritualidade é que nós possamos interiorizar tudo aquilo que vamos aprendendo na literatura espiritista de um modo geral e no Evangelho em particular, porque é ele que mais nos fala sobre o amor. Então, tudo isto é no sentido, vamos dizer assim, para nós. Evangelho não é liturgia, como em outros templos da nossa história. O cultivo das verdades lindas ali contidas, e especialmente quando nós somos capazes de vivermos a vida naqueles moldes, mesmo ainda como meros aprendizes, nós estamos como que acordando em nós o anjo que dorme. Então, nós estamos lembrando alguns aspectos para que nós sigamos no nosso estudo. Eu não olhei o relógio ainda, mas creio que eu podia interromper por agora para que tenhamos uns minutos de oportunidade para perguntas, questões, observações dos amigos presentes em torno deste tema ou de qualquer tema, vamos dizer, que nos possa ser vinculado a este do estudo de hoje. Desde logo, eu queria agradecer imensamente, queria agradecer a Elza Rossi, porque eu a vi entrando, e queria lembrar da Janet Duncan, que aniversariou há pouco
amigos queridos do movimento espírita do Reino Unido, a quem muito somos gratos e, de certo modo, muito honrados de tê-los como amigos queridos. Nós agradecemos ao Dr. Sérgio e gostaríamos de saber se alguém tem alguma pergunta a fazer ao Dr. Sérgio. Pessoal, fiquem à vontade. Bem, enquanto não chegam as perguntas, eu gostaria de fazer uma observação, uma pergunta ao Dr. Sérgio. Por que que nós ainda temos tantas dificuldades em evoluir, quer dizer, praticar o amor, ou seja, evoluindo muito pouco, né, segundo a gente ouve os Espíritos através das obras, evoluindo tão pouco em cada reencarnação? Seria falta de vontade, apesar do nosso conhecimento, às vezes, que a gente tem um conhecimento, o que faltaria para que a gente pudesse dar um impulso maior no nosso processo evolutivo? O que o senhor poderia dizer para nós, por favor? Irmão Pedro, veja só. Há uma lei da natureza, que aliás até é da física, que é a lei da inércia. Então, para nós nos deslocarmos de um lugar para outro, nós temos que vencer a inércia. Nós temos que oferecer energia para o sistema, para podermos fazer esse deslocamento. Do ponto de vista moral, isso também funciona. Por isso que a espiritualidade tem nos trazido filosofias e religiões ou expressões diferentes de crença, todas elas são divinas. Nós é que nos atrapalhamos um pouco na nossa história humana, não é? E humanizamos as religiões, adulterando as expressões de crença e de fé. E com isso também gerando dificuldades para nós e para todos, que foram como que se assenhorando delas ao longo do tempo, já desvirtuadas. Mas nós, em primeiro lugar, nós, quando reencarnamos, nós nos colocamos numa gaiola. E a gaiola é uma ideia da prisão do corpo, é um limitante. Porque nós deixamos a grande amplidão da vida espiritual e temos que nos apertar na gaiola do cérebro humano e do restante, claro, do conjunto do corpo. E aí nós perdemos muitas noções a respeito da vida que nós até já tínhamos tido razoavelmente antes, e, de novo, na última erraticidade, no último período de erraticidade, nós também ficamos mais cientes. Por isso que a espiritualidade diz que morrer não tem problema, porque morrer, desencarnar, é voltar para casa. A crise da morte, ela é mais simples do que, vejam só, a crise da vida, que nós temos que voltar para essas limitações todas, para, em meio a elas, sermos capazes de fazermos o processo evolutivo que nos cabe naquela etapa. Então, tem uma outra questão afora a prisão do corpo. É que, a par das religiões, filosofias, ciências e artes, nós nos deixamos seduzir pela matéria. Nós nos deixamos iludir por valores limitados da condição humana, quando encarnados. E somos ainda muito suscetíveis a estas coisas sedutoras, como dizíamos antes, do dia a dia. Então, é como se nós tivéssemos que realmente fazer um esforço muito grande para vencer isso tudo. E ainda tem uma outra questão a ser vencida, que é muito típica, Pedro, dos mundos de provas e expiações, como é a Terra. A grande escola, o grande educandário, mas também o grande hospital. Que é o mundo espiritual que é contrário a Jesus. Há um número muito grande
de espíritos rebeldes que se demoram no planeta. Muitos deles vieram de Sírios, era a escória de lá, foram para Capela. Muitos milênios depois, o que se resumiu do que não podia permanecer em Capela foi trazido para cá. Então, hoje a Terra também é um mundo de espíritos andrajosos, rebeldes. Quando eles reencarnam, geram todo tipo de problemas humanos, especialmente as guerras. Guerras são sempre aspectos desencadeadas por espíritos inferiores. Sempre. E a outra ideia, a ideia da dependência química, a ideia dos transtornos mentais, a ideia das fraquezas humanas, tudo isso é alimentado por componentes da vida humana no mundo atrasado que são das esferas inferiores de vida. Por isso que André Luiz vai comentando conosco sobre o que é umbral médio, umbral inferior, regiões de trevas, regiões abissais. Porque ainda na Terra nós temos como que inimigos ocultos. Alguns, Pedro, são inimigos em geral do progresso. E eles exercem com seu poder mental adversidades no processo evolutivo geral da humanidade. Fora aqueles que nos cobram como que ações equivocadas no passado, quando nós os prejudicamos com mais ou menos ignorância das leis divinas. Mas o que acontece? Eles não querem a nossa felicidade. Eles não sabem trabalhar isto um pouquinho melhor ainda, mas eles também são merecedores de todo o progresso, de todo o amor, porque o nosso tema de hoje é a raiz da evolução da humanidade. E esse amor, ele é para ser a realidade tanto do lado de cá, muito especialmente, tanto quanto, vamos dizer, da realidade no mundo espiritual, que é igual a isso aqui. Tanto é que todas as dificuldades que nós temos na matéria existem igualmente no mundo espiritual. Você poderia dizer, existe conflito, existe guerra do outro lado? Existe. Fora as guerras do lado de cá, que foram tramadas por criaturas equivocadas, para dizermos pouco, irmãos nossos do outro lado da vida. Ou seja, essa inércia que temos que vencer, ela é muito baseada em algo que só uma consciência mais ampla, só o estudo, só as bases de uma visão espiritual, espírita, se possível, e moderna, no sentido do evangelho aprofundado, estudado meticulosamente, mas não apenas estudado, trazido para o altar da nossa consciência e dos nossos corações, é que nós vamos poder agilizar isso em cada reencarnação. Eu estou vendo uma pergunta, posso tentar respondê-la? Sérgio, por favor, faça a leitura da pergunta e procure responder, por gentileza. Tá bem. Diante de um momento tão complexo, ver a falta de empatia dos seres humanos em prezar pela vida do próximo é tão complicado. Como lidar com quem não dá a devida importância às vidas humanas e a falta de amor ao próximo? Lourdes, essa é uma questão triste, mas é ainda da nossa realidade. E isto que você colocou, isso é experimentado no âmbito da vida familiar, às vezes. Lembrando que a célula viva da sociedade é a família. A família pode ser mais ou menos numerosa, mas ela é a grande estrutura. E ela muitas vezes é elaborada e mantida em meio a muitas dificuldades. Mas isso que você colocou, a insensibilidade, a indiferença, a desfaçatez, não é?
a crueldade, às vezes, isso pode ir, por exemplo, tanto do ponto de vista daquele universo menor à nossa volta, como a nível governamental, a nível de gestão, não é? Porque tudo depende do embasamento moral de quem tem responsabilidades menores, medianas ou maiores. E dependendo, vamos dizer, destes aspectos que você trouxe e o grau de responsabilidade daquele que tem a ver com esta questão, o prejuízo é imenso. Por isso que cada vez mais nós vamos entendendo o que é um mundo de provas e expiações como a Terra. Se nós pensávamos que era apenas uma expressão de linguagem, né? uma coisa até com sentido poético, né? Nós agora, talvez melhor do que nunca, nós temos condições de perceber que mundo é esse. Aonde que nós estamos? Estamos no melhor lugar para cada um de nós, sempre foi assim, e ainda e será sempre. Mas a ideia qual é? Quantos estímulos ao bem, por outro lado? Porque quanto mais do mal, das dificuldades, dos prejuízos, das dificuldades morais, dos vícios, de um modo geral, existe numa realidade, teoricamente, mais estímulo ao bem, que se contraponha a tudo isso. E, ao mesmo tempo, não apenas estímulo, mas motivação para se fazer. Porque uma coisa é a ideia filosófica disto ou daquilo. Outra coisa é como que abastecidos da ideia de todas as expressões possíveis de amor, nós, como que com eles, estes amores, nós contemplarmos a nossa vida, a vida em torno de nós, abrindo mão das realizações pessoais, numa ideia que é uma ideia, vamos dizer assim, de altruísmo, que é a expressão de amor, claro. Nós estarmos abandonando interesses menores, diretos, pessoais, para pensarmos as necessidades do mundo. Quanta gente linda tem estado aqui ou acolá, abraçando seus irmãos, sentando para conversar. Se existe algo que hoje é possível em termos de isolamento social, por exemplo, é você sentar com as pessoas mais próximas, dialogar. Antes se alegava que não havia tempo, agora temos. Olhar nos olhos, buscar realizar aspectos caritativos ou de solidariedade cristã, porque nunca tivemos tantos aspectos para que estas coisas sejam motivadas em nós. Muito bem, temos aí grandes desafios ainda. Lembrando que a vida é eterna, não desanimemos. Tudo isso hoje é como que mais um ano letivo, novos aprendizados e aprendizados próprios desses tempos, mas com uma finalidade: aprendermos a amar e a servir. Lembrando de Emmanuel, somos devedores da multidão. Se nós não sabemos o que fazer, se nós não temos uma ideia mais clara, amemos, abracemos, cuidemos, ofereçamos tudo de melhor que possuímos a favor de quem quer que seja. E, com certeza, a providência divina, olhando tudo, estará trazendo para perto de nós, para que não tenhamos que ir muito longe fisicamente, mas que saibamos sentir as necessidades do próximo e procurando supri-las, tanto do ponto de vista material, como muito do ponto de vista emocional, afetivo, espiritual. Nunca tivemos um mundo com tantas carências.
Por isso que vocês me fizeram lembrar, há uma expressão que é do Apocalipse de João, quando há uma menção no sentido, olha, haverá um tempo em que as coisas serão de tal modo que tudo será permitido, de tal maneira que os ímpios sujem-se mais, os dignos dignifiquem-se mais e os santos santifiquem-se mais. Isso é Jesus, nos alertando que viria um tempo, muito tempo depois dele e do tempo de João, o apóstolo, na ilha de Patmos, exilado na Grécia, escrevendo o Apocalipse, depois de ver Jesus e o centurião o visitando na ilha, a ideia de que esta previsão nós já estamos vivendo. De tal maneira que quem quiser viver distante do bem e do amor, viva. Assuma as consequências depois. Mas a época será tal como agora, que é tanta necessidade, tanta carência, que mesmo aqueles que nem se habituaram muito a olhar para o próximo, ou a ter um olhar de simpatia, empatia e compaixão, agora praticamente quase que não tem escolha, porque as coisas são muito afloradas, muito evidentes. Juliana Felipe, ela tinha escrito qualquer coisa e agora fugiu da minha tela. Gilson, pode pôr de novo? Emanuel Salles, boa tarde. Nesse tempo de transição, é inevitável nos lembrar dos exilados de Capela, que, segundo Áureo, em Universo e Vida, livro da FEB, ao que tudo indica, pelo menos parte já haviam sido exilados. O que acontece nestes casos a um espírito exilado, embora os atributos avançados, seria exatamente a atrofia no campo do amor, e talvez por isso Jesus tenha sintetizado toda a sua mensagem no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Os que vieram de Capela para cá eram os rebeldes naquela altura. E a rebeldia continua. Muitos, como Emmanuel nos ensinou no livro A Caminho da Luz, ficaram aqui uma ou duas reencarnações e puderam voltar para a Capela seguindo adiante, com a humanidade de Capela à qual eles todos pertenciam. Mas muitos ficaram e estão aqui até hoje. Então, nós reparamos que isso tudo é lento e gradual, não é? Então, aqueles que vieram de Capela e souberam expandir a qualidade, a virtude do amor, já não estão mais aqui. Demoram-se na Terra. Tanto os discípulos de Capela, ou de onde seja, pouco importa. Já agora, como que afinizados com a grande população terrena, estarão nos mesmos bancos escolares da escola da evolução moral, como qualquer um que sempre foi da Terra. De tal maneira que é como se, quando nós estamos todos juntos num determinado orbe, vamos dizer, nós ficamos muito semelhantes uns aos outros, porque as nossas necessidades, como que são exatamente as mesmas. Muito bem. Os nossos amigos estão sugerindo, e eu vou repetir para ajudar, que vocês separem um copo de água, porque ela, provavelmente, na prece de encerramento, ela vai ser fluidificada para o nosso benefício, e eu aqui vou fazer igual. Eu queria pedir licença aos amigos, a você, Pedro, porque eu me lembrei agora com a história da água, todos os dias. Isso começou há 3 anos atrás, quando eu tive uma espécie de uma intuição de criar um grupo fechado no Facebook, um grupo de alguns amigos, conhecidos, espíritas,
em torno da proposta da oração. E éramos um grupo pequeno aqui do Brasil e mais algumas pessoas muito queridas de Portugal, especificamente da Serra da Lousã, perto de Coimbra, em Portugal. E éramos 6 ou 7 pessoas. Todos os domingos nós orávamos, às 6 da tarde. O grupo foi crescendo nestes 3 anos, e quando a pandemia começou, e nós fomos vendo a tragédia, nós fomos vendo o número de desencarnações, nós fomos vendo as expressões de sofrimento, o luto de um número cada vez maior de familiares, famílias no mundo todo, me veio uma outra ideia de, em vez de fazer a prece só aos domingos, fazê-la todos os dias no horário do Brasil ou de Brasília, às 5 da tarde. E é o que nós temos feito. De lá para cá, o grupo foi crescendo, porque são muitos os amigos, conhecidos, amigos de amigos, e a coisa foi se ampliando. E hoje, e todos os dias, naquilo que nós chamamos prece pela humanidade, nós oramos pelos países em guerra, em conflitos, nós oramos pelos doentes, pelos pacientes de transtornos mentais, nós oramos pelos suicidas, pelos espíritos daqueles que sofreram o aborto induzido, enfim, vamos nos lembrando das dificuldades humanas do planeta e vamos fazendo como uma prece intercessória, rogando a intercessão divina e de Jesus por tudo isso que é o somatório do sofrimento da humanidade atual. Então, eu gostaria de apenas como que lembrar desse aspecto. O nome do grupo é Prece pela Humanidade. Há uma criança numa foto muito bonitinha e aquela foto simboliza a proposta da prece. Quem quiser entrar é só pedir. Hoje nós somos mais de 5.000 pessoas de 34 países diferentes. É claro que é um mundo de bilhões, ainda é pouco, mas já é alguma coisa. E a semente, que é uma semente dos espíritos, é uma semente de amigos espirituais de todos. Pode ter começado por aqui a germinar, mas já está dando como que algumas flores, e algumas delas bem bonitas. E o convite, então, está feito a todos vocês. Nós fluidificamos também a água e vocês podem nos acompanhar sempre que quiserem. E podem convidar seus amigos, seus conhecidos e seus familiares. Eu posso enviar para o Gilson o convite da prece pela humanidade e ele, com certeza, fará chegar a todos vocês. Tá bem? Muito obrigado, doutor Sérgio. Muito obrigado por todos os esclarecimentos, por esse aprendizado imenso que nós tivemos hoje. Agradecemos por tudo que o senhor tem feito, por todos, indistintamente. E se o senhor puder permanecer um pouquinho mais na sala, se for possível, até o final, nós agradeceríamos. Muito prazer. Muito obrigado, doutor Sérgio. Fique com Deus. Maravilha. Bem, meus amigos, nós vamos então dar prosseguimento. Nós gostaríamos de convidar a Lola, do grupo de Brighton, para fazer então a prece do passe, para que possamos então ser beneficiados ainda mais por essas energias de amor e de paz. Boa noite a todos. Obrigada, Sérgio, pelas explanações esclarecedoras na noite de hoje. Obrigada pela participação de todos. E eu convido a todos neste momento a se juntarem comigo, neste momento de oração. Então vamos todos juntos elevar o nosso pensamento a Deus, acerenando nossos corações, a nossa mente. Amado Pai, te rogamos por tuas bênçãos de amor. Ouvimos tanto falar do amor hoje.
Cubra-nos, Senhor, com este amor imensurável que nos enche de tanta paz. Protetor, abençoa-nos também e abençoa as nossas famílias. Olha para nós, Senhor, que neste momento precisamos tanto do Teu amparo, neste momento difícil que a humanidade passa. Ajuda-nos também, Senhor, a fortalecer a nossa fé. Fortalece também, Senhor, e ampara todos aqueles que sofrem, todos aqueles que estão se sentindo sozinhos. Te pedimos, Senhor, também, que de alguma forma leves conforto e amparo a todos os suicidas, os que se sentem na escuridão e porque por algum motivo se separaram do Teu amor. Ampare e acolha a todos. Acolhe a todos, Senhor, no seio do Teu amor eterno. Abençoe a nós todos, as nossas famílias, os nossos países, o nosso planeta, com todo esse amor e com toda essa paz. Envolva-nos, Senhor. Pedimos que a espiritualidade, através dos nossos espíritos benfeitores, nos dê a graça, a bênção do passe. Que eles se aproximem de nós, esteja onde estivermos. E que essa vibração de luz e de amor vinda deles entre pelo nosso coronário e se espalhe por todo o nosso corpo, em forma de paz, em forma de amor. E que a espiritualidade nos agracie com esses fluidos que tanto necessitamos. Que cada pessoa em seu lar possa receber essa bênção, trazendo paz e tranquilidade, saúde e amparo, nos inspirando em nossa jornada, nos auxiliando nessa jornada. Que a gente possa se distanciar dessa inércia, essa inércia que nos distancia do amor de Deus. Que as nossas águas sejam fluidificadas. Que as nossas águas recebam aquele remédio que mais necessitamos neste momento da nossa vida. Te damos graças, Senhor, por este Teu amor imensurável. Por este Teu amor que acalenta nosso coração. Que esse fluido de amor alimente nosso corpo, nossa alma, nosso coração, auxiliando, promovendo auxílio das nossas necessidades físicas e morais. Que os nossos corações que agora vibram com amor, que vibram na fé do Pai, que vibram nesse amor de todo que recebemos através do passe, nessa harmonia divina, na união de todos, e que esse amor possa chegar a todos os nossos familiares, a todos os nossos amigos, a todos os governantes, a todas as partes do nosso planeta, principalmente aquelas pessoas que mais necessitam. Mais uma vez, obrigada, meu Pai, por teres nos dado essa grande chance de aprendizado através da reencarnação que hoje passamos. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por todos os teus ensinamentos. E obrigado também a Mãe Maria, a Mãe bondosa, a nossa Mãe Santíssima. Que ela nos cubra com seu manto azul estrelado. Cubra com um manto de amor e nos abrace. Precisamos tanto de um abraço neste momento. Precisamos do teu abraço, Mãe amorosa e zelosa.
para que possamos continuar a nossa jornada. E com o coração repleto de amor de todos os ensinamentos que hoje recebemos, eu te agradeço, Senhor. Gratidão, Senhor, sempre, por sempre estares conosco, por sempre nos ajudares a trilhar essa nossa jornada, que nem sempre é fácil. E que a paz e o amor do Senhor esteja sempre conosco. Que assim seja. Obrigado, Lola, pela sua contribuição, por esses momentos abençoados, de tanta luz e de tanta paz. Muito obrigado. Eu gostaria de chamar o Gilson, convidar o Gilson para os avisos e notícias, mas antes, há vários pedidos, para a gente, se ele pode passar o vídeo sobre o suicídio que nós passamos a semana passada. Gilson, é com você. O suicídio é um ato definitivo de um problema temporário. Vamos conversar? Vamos falar? Fala. Põe pra fora. Fala tudo que você tá sentindo. O que tá te atrapalhando? Você ouve vozes? O que te incomoda? Fala. O ar parecia não me pertencer, parecia que ele não queria me dar a vida mais. A gente está numa sociedade em que assim, é muito imediatista. Então a gente não suporta o sofrimento, a gente quer se livrar. E nós devemos reconhecer que nem sempre nós estamos preparados. Por isso que é importante falar sobre suicídio. Eu tenho medo de dizer como me sinto. Era uma coisa como se eu fosse explodir mesmo. E isso doía. Sentir que eu ainda estava no meu corpo doía. Por que eu não percebi? Pô, ele falou isso, eu não fiz nada. Até que chega assim, vai entrar no quarto e ponto, já foi, já acabou. Simplesmente saiu de casa, pegou o metrô e ele se jogou assim de costas. Sem documento, sem nenhuma identidade, sem nada, sem deixar carta. Simplesmente ele sumiu. Bastante saudável. Não é falar assim, vamos curar, vamos tirar essa dor a qualquer custo. É você poder olhar para a tua dor. A verdade é que a gente quer ser só ouvido e compreendido. Bom, quando a gente chega nessa situação, a gente se pergunta muito qual o sentido da vida. Ok, obrigado, Gilson. Por favor, fique à vontade para os avisos e as notícias. Seu Pedro, eu só vou anunciar as próximas palestras, porque hoje o nosso PowerPoint teve vontade própria e resolveu não funcionar. Sérgio, espera só um minutinho que eu já te coloco de novo, tá? A nossa próxima palestra vai ser com a Carol. Deixa eu mostrar ela aqui na tela. A Carol dos Estados Unidos, ela já esteve aqui com a gente. É uma grande amiga do grupo. E ela vai estar falando sobre o tema Trazendo Jesus para o Nosso Lar. Então, sexta-feira que vem, nós teremos a Carol no mesmo horário.
Depois, na próxima sexta-feira, fechando o mês de agosto, nós vamos ter o Dr. Jorge Dyer, que também esteve várias vezes conosco aqui no grupo, vai estar falando do poder da oração no mesmo horário, antecipando nossa preocupação, essa preocupação de todas as organizações religiosas e também não religiosas, que é praticamente uma chaga da humanidade, essa questão do suicídio. Nós vamos estar fazendo a campanha em setembro, que é o Setembro Amarelo, em prevenção ao suicídio, e nós vamos ter o Ricardo Melo, vamos ter o Tato Save, vamos ter a Suzana e a Andrea, que vai estar o mês de setembro todinho conosco, falando de temas diversos, mas vamos estar também dando uma pincelada na questão do suicídio. O grupo, ele está em todas as redes sociais, e para isso nós fizemos um QR Code para as pessoas, que conecta elas diretamente com o Facebook e com o Instagram. Então, para quem não conseguir ler o QR Code, a gente também tem o link que vai estar no grupo depois. Nós vamos estar colocando no grupo de WhatsApp, do Facebook, o endereço do que o Sérgio disse, daquele grupo de oração dele, que ele falou que ia mandar o convite para a gente vai estar repassando a todos. Então, fica também o convite para as pessoas que precisarem de atendimento fraterno, para entrar em contato conosco, que nós temos toda uma equipe preparada para atendê-los. E, da minha parte, é isso que eu gostaria de passar, desculpando aí com o Sérgio, novamente, pelo fato do PowerPoint não ter funcionado, mas o meu também não funcionou. Obrigado, seu Pedro. Obrigado, Lola. Obrigado, Gilson. Bem, pessoal, nós só temos a agradecer a todos, mas antes eu gostaria só de fazer uma breve reflexão para finalizar, que nós possamos, para nós, e orientar aqueles que necessitam, para que tenhamos fé em Deus, tenhamos fé que o que nós passamos, aquilo que chega até nós, para que nós possamos ter o melhor proveito possível, independente do que seja. Se há algo feliz, ótimo, vamos aproveitar a felicidade. Não é pecado ser feliz. Mas se vier uma dor, se vier um problema, vamos colocar, entre aspas, na mão de Deus os nossos problemas e vamos ter a confiança de que essa vida é uma vida passageira de aprendizado. É claro que nós não temos nem autoridade, nem o direito de dizer que nós não devemos sofrer, porque nós sofremos, nós somos humanos, nós devemos chorar, nós devemos sofrer, porque faz parte da nossa natureza. Mas procurar colocar na mão de Deus, no sentido figurado, evidente, porque Ele sabe aquilo que é melhor para nós. E tem uma frase muito curta, mas que eu adoro, que eu acho muito importante, que eu não lembro exatamente onde que eu vi, mas que diz assim, que nós devemos florescer onde Deus nos colocar. Então, façamos o melhor e confiemos naquele que tudo sabe, porque Deus é infinito amor, é infinita bondade, é infinita justiça e sabedoria. Tudo o que Ele faz é para o nosso bem, mesmo que nós não entendamos. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar a vocês para finalizar e agradecer mais uma vez ao Dr. Sérgio pela participação, por nos dar essa contribuição tão valiosa para o nosso aprendizado, e agradecer a Lola também por estar conosco hoje e a todos que diretamente e indiretamente contribuíram com esse evento. Obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem em paz, que Jesus nos abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Pedro, Lolita, muito obrigado, Gilson. Que nós possamos nos encontrar ou aqui ou em Londres mesmo, assim que possível. De minha parte, contem comigo sempre. Tá? Muito obrigado, mais uma vez. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Me dejaré